nasci lá no Jacarezinho, na favela do Jacarezinho, que hoje a gente está chamando de Quilombo do Jacaré, por concentrar o maior número de negros em favelas no Rio de Janeiro. Eu sou jornalista, sou teólogo e agora formando em Direito, que eu aprendi lá com os Black Panthers, nos Estados Unidos, que o negro não pode ser apenas, ele tem que ser um pouco mais, senão a vaga ainda é dele, ainda é do branco, ainda é do outro. Hoje, o trabalho que a gente vem fazendo, né, com esses movimentos sociais, movimento negro, movimento das favelas, que a gente está trazendo, fazendo com que as pessoas tenham a sua estima elevada, fazendo com que elas realmente... Não é adorar o seu território, não é amar o seu território. Porque se amar o território, vai fazer o jogo do sistema. Qual é o jogo do sistema? Permanecer na favela. E a gente não tem que permanecer na favela. A favela não é lugar para se morar. Porque é importante que nas favelas não tenha a participação das políticas públicas. Porque se fizer políticas públicas lá com seriedade, a mão de obra vai ficar realmente cara. Mas também nós vamos ter qualidade naquilo que nós vamos estar envolvidos dentro da sociedade. Mas eles não querem isso. Eles querem ainda aquele processo escravocrata. Inclusive a gente pergunta, ué, quem é esse economista que diz que esse salário uma família pode viver tranquilamente? E eu não estou falando família com 5, 6, 4 filhos, não. Estou falando uma família com um filho só. Pai, mãe e um filho. Viver com esse salário aí, como que vive? Ah, mas tem aquela cesta básica. Olha como é que é paliativo. A cesta básica tem arroz, tem feijão, tem fubá e farinha. Mas cadê a carne? Né? Cadê o frango? Cadê os ovos? Cadê os outros? Cadê as frutas? Cadê os outros ingredientes? Cadê as outras proteínas, outras vitaminas? Então eles querem um povo febril não de bondade, mas o febril de febre de verdade, doentio, né? Eles querem isso. Então é importante que esse território seja sempre sufocado, que é para nós nunca conseguirmos nos reunir e organizar o nosso grande levante. Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. O morro com seus barracões de zinco, quando amanhece, que esplendor. Pá. Gente, a natureza criou aquilo? A natureza criou os barracões de zinco? Quando amanhece é um esplendor para quem? Para quem que é um esplendor? Lá estava eu, debaixo desses barracões de zinco, que hoje, os adolescentes e os jovens, agora, não conhecem zinco, não conhecem tapume, não conhecem nada disso, não conhecem não estuque, não conhecem isso não. Mas eu conheci estuque. A minha casa, meu barraco era simplesmente horroroso. Quando chovia, aquelas goteiras, sabe? Aquela goteira ina, aquelas goteiras, coisa nojenta. Aí a minha mãezinha, tadinha, mas eu não sei, às vezes eu brigava com ela, mamãe, mas nós somos 6, por que não ficou só um ou então um casal? Que você vê? Olha a dificuldade que a senhora está tendo para que eu estude. Eu já estou tendo que sair da escola para poder ir para o trabalho, porque está ficando ruim. E fui. Com 8 anos já estava eu lá. E aquele espaço, naquele momento, ele era interessante porque era a época da ditadura. Era a época da ditadura, os anos 70. Eram anos terríveis. E o Jacarezinho, naquele momento, ser o segundo parque industrial, tinham muitos sindicatos. E tinha um aparelho lá dentro do Jacarezinho. Na Fundação Leão 13 tinha um aparelho. Um aparelho vigoroso. E a gente se espelhava muito nos negros americanos. Aí não só por conta das suas danças, mas por conta das militâncias mesmo políticas. A gente percebia, a gente via os negros sendo massacrados e a gente percebia que o sofrimento era o mesmo. Mas tinha uma luta muito mais acirrada por lá. A África do Sul era bem mais acirrada as lutas de lá do que de cá. E a gente começava, eu por exemplo, começava a querer entender o porquê que eles lutavam tanto e a gente não lutava como eles lutavam. Então nós começamos, eu, por exemplo, comecei a ter a necessidade de mostrar para os outros que nós tínhamos que fazer a mesma coisa, que não era só dançar, não, mas era lutar também.
Ela lutava também, surgem músicas interessantes. Sim, sou negro de cor, cada negro, mais um negro virá para lutar, com sangue ou não, com uma canção também se luta, irmão. Né? O Simonal fazendo isso, criticaram o Simonal, né? Quando o Simonal começa a surgir, fizeram uma sacanagem com o Simonal, e a gente estava acompanhando tudo isso. E mais, nós fomos servir as forças armadas. Aí a gente conheceu por dentro. Aí eu, por exemplo, conheci por dentro. Eu passei por três generais. Costa e Silva, depois Garrasta Azul Médici, que a gente chamava de Carrasco Azul Médici, e a seguir o Geisel. E era terrível. No ano de 73, lá estava eu no quartel servindo. E eu desconhecia aquilo que estava nos bastidores dos quartéis. Desconhecia. Até o dia que eu vi uma série de brancos de short, sem camisa, andando num setor lá do quartel. Eu digo, quem são aqueles? E eu só fui descobrir quem eram quando eu fui tirar serviço no xadrez. Eram os presos políticos. E aí, quando eu fui tirar serviço no xadrez, eu vi quanto aquelas pessoas sofriam. E eu odeio sofrimento. Nós, soldados, sobrava para nós o rancho. A comida era ruim para chuchu. Mas chuchu sem camarão. Muito ruim. Imagina para aqueles presos políticos. Eu via quando chegava, e a gente que trazia. Nós trazíamos do nosso rancho, o resto dos nossos ranchos, para eles comerem. Falei, não. Aí eu não sei se as pessoas conhecem percevejo. Percevejo é aquele soldado que não vai para cá, não vai para casa, fica dormindo no quartel. E eu detestava ficar no quartel, eu queria mais vir embora. Mas quando eu via aqueles presos lá, eu virei um percevejo. Porque eu fiz isso justamente porque na hora da janta era muito mais à vontade, porque já tinha ido embora vários militares, ficava só por conta da guarda. Então eu ia lá subtrair aqueles alimentos bons para levar para os presos políticos. Eu fazia isso todos os dias. Todos os dias eu fazia aquilo, porque os oficiais almoçavam, jantavam com seus talherzinhos de prata lá no cassino. Então a gente começava a perceber essa diferença. Isso tudo foi me enriquecendo. Aquilo tudo foi me dando consciência. Eu falei, caramba, o negócio não é só lá, o negócio também é aqui. E aí eu percebi que a luta era muito maior do que o meu barraco, do que o barraco do meu vizinho. Né? Era muito mais do que aquilo. Era necessário que nós também formássemos os nossos exércitos. Com isso, eu fui percebendo que quanto mais a gente tomava conhecimento, mais as pessoas começavam a perseguir. Porque a gente falava e a gente percebia que muitos já frangiam a sua testa, não gostando do que a gente estava falando. Então a gente começava a perceber que, então a gente está no caminho certo. Porque se a gente fala, ele acha engraçado e sorri, a gente está no caminho errado. Então eu vou continuar fazendo com que ele sempre franja a sua testa, porque acho que o caminho é esse. E com isso eu tive que parar das atividades culturais, porque a polícia começou a entrar na favela com aquele general Cerqueira, o que comandou a morte do Lamarca no interior da Bahia. E esse canalha desse general, ele foi simplesmente ser secretário de Segurança Pública daquele beberrão que morreu de cirrose, o governador Marcelo Alencar. Trouxe esse camarada estroço para ser o secretário de Segurança. A primeira canetada dele foi na nossa direção, como está fazendo o Victor hoje. Ele criou pecúnia e bravura. O que era pecúnia e bravura? Quem mais matasse, quem mais prendesse, ganhava pecúnia, ganhava mais dinheiro, e bravura era divisas. O soldado passava a ser cabo porque matou 5, matou 6, né? E ganhava mais dinheiro porque aprendia mais. A corrupção aí aumentou.
Porque eles, ali, foi nesse momento que eles começavam a assaltarem as bocas de fumo. Ele não prendia ninguém. Apanhava o dinheiro da boca de fumo, pegava as coisas na boca de fumo e apresentava como material apreendido. Aí, ó, esse é o nosso herói, olha quanta coisa. Era isso. E de vez em quando começava a matar nas covardias, justamente para poder ter a bravura. Muitas das vezes nas bocas de fumo, que eu sempre falo, para vender droga não precisa de arma. Os caras estavam desarmados. Chegavam lá, faziam chacinas. Tempo lá do Mão Branca, aprenderam com aquele sistema do Mão Branca. Exterminava ali aquele grupo. Aí matou 5. Pô, que legal. Bravura. Ah, você é cabo? Então agora você é sargento. Então começa por aí. Eu tive que parar com o Centro Cultural porque tinha que resistir a isso. Então eu tive que começar a trabalhar em cima dessa questão. Falei, mas como é que trabalha em cima disso? Como é que você reage? Como é que você resiste a isso, se você não tem arma? Falar. E aí eu comecei a fazer, sabe o quê? Peguei uma câmera e comecei a ir atrás dos caras. Quando a polícia entrava, eu ia com a câmera lá. E eu percebia que aquilo minimizava a situação, porque estava sendo vigiado, né? Estava sendo vigiado. E aquilo começou a dar certo. Deu tão certo que os remanescentes de Black Panthers, o Mike Zinzo, por exemplo, Carl Charlton, eles viram aquilo e vieram ao Brasil, vieram no Brasil e queriam me conhecer lá no Jacarezinho. Eles foram para passar um dia, mas como eles adoraram a favela, acabaram ficando lá, perderam passagem, ficaram lá mais de uma semana. E a gente achou interessante a forma como você está agindo, porque nós fazíamos a mesma coisa e eu não sabia. Naquele período ali eu não sabia, que eles também andavam, quando entravam nos guetos, a polícia entrava nos guetos, eles faziam a mesma coisa. Só que lá, o porte de arma é muito mais avançado do que aqui. Todo mundo tinha condições de ter a sua arma. E eles iam atrás da polícia com arma. Iam nos seus carrinhos atrás da polícia com arma. E a gente aqui não podia, porque, enfim. E acabaram me levando para lá. E é onde eu aprendi. Fui lá pro gueto, fui para Nova York, Brooklyn, fui para Austin, Mississippi, Carolina. Eu andei para aqui, eu fui fazendo palestra por ali afora. Em 2000, eu disse para o governador, era o Antônio Garotinho, eu disse para ele, governador, quer pegar uma boa? Manda comigo um corregedor geral, que era a Corregedoria Unificada. Era a Polícia Militar e a Polícia Civil. Lá no Jacarezinho. Contei essa história pro general que estava fazendo intervenção do exército aqui nas favelas. Então, esse corregedor foi comigo lá no Jacarezinho. Lá tinha um DPO, que depois virou PPC, policiamento comunitário. Eu pedi para que ele fosse nos armários lá do DPO. Armas, droga, dinheiro, estava tudo lá. Imagina que isso foi feito num posto pequeno, onde você tinha 15 policiais, que eram todos algemados de lá. Faz isso no quartel. Tentaram fazer isso no quartel lá em São Gonçalo. Vocês lembram? Quando o sargento descobriu que foi descoberto, deu um tiro na cabeça e suicidou. Dizem que ele suicidou. Dentro lá do quartel, porque foram mais de 15 presos naquele momento, que aquela região ali é a região que é muito roubo de cargas. E as cargas estavam tudo nas mãos dos policiais. Lá dentro do quartel estava abastecido de coisas. Televisões, carne, tudo estava lá. Tudo estava lá. Não interessa fazer isso. Então nós estamos entregues às traças. O que nós precisamos fazer é filmar tudo isso, fotografar tudo isso, mostrar isso publicamente, porque só dessa forma a gente começa a desvendar
esse mistério. No período, então, eu lancei o condomínio Favelas. Câmeras na entrada das favelas, portões na entrada das favelas. Fui bombardeado. Câmera lá. Sorria, policial, você está sendo filmado. E o portão lá. Comecei na favela do Pica-Pau e na favela da Malvina. O portão do Pica-Pau está lá até hoje. Só que está aberto, né? Me pediram, pelo amor de Deus, a cúpula da Secretaria de Segurança Pública. Falei, Rumba, pelo amor de Deus, acaba com esse projeto, que esse projeto desmoraliza a gente. E eu sempre dizia, a minha luta ali no movimento negro, agora que a coisa chegou até nós, o porquê que o movimento negro nunca teve núcleo dentro da favela. O porquê que os núcleos do movimento negro é no asfalto, pô. Por causa de quê? Queria o PCN. Não tinha nem o movimento negro, ainda era o IPCN. Eu já brigava lá, pô, cara, eu tenho que vir aqui na Mendiçá, sair lá de Jacarezinho, às vezes eu não tenho dinheiro de passagem. Eu reclamava, falei, eu tô lá com o centro cultural lá, mas tô lá de mão abanando, como é que é isso? E eu sei que chegou aqui recurso que tá lá da Nigéria, eu tô precisando pra gente fazer esse trabalho aqui, que a negrada tá lá. Mas quais os negros que estavam ali usufruindo desses recursos? O negro acadêmico. O negro acadêmico. Ele pula a cerca, ele não... Ele tem todo esse direito, é isso que todo mundo quer, qualidade de vida. Você descer para viver bem, você descer para ter qualidade. Mas a diferença desse negro que faz isso pro negro que está lá nos Estados Unidos é aí. Porque lá, ele diz assim, tá vendo, aqui não tinha faculdade para negro, nós fizemos. Aqui não tinha escola, ensino fundamental e nem tinha ensino médio para negro, nós fizemos. Só que eles precisam da gente, que nós estamos lá, nós estamos fincados no território. Como é que eles vão justificar nos seus projetos a pesquisa de campo? Como? Aí tem que chamar o André Constantino, tem que chamar o Rumba, tem que chamar o Jaime, tem que chamar uma série de pessoas, uma série de lideranças que estão dentro do território. Para poder, não, aqui, ó, olha o Rumba aqui, mas e aí? E aí... muitas das vezes a gente acaba abandonando essas propostas porque a gente está vendo que quem está crescendo são eles e não o todo. Aí, para não ter o conflito, mais uma divisão dentro da classe, a gente se afasta. Quando nós pensamos no Portal Favelas, nós pensamos no Portal Favelas para abarcar parceiros de todos os níveis. Inclusive os níveis técnicos, que muitas das vezes nos faltam no território. E aí o Portal Favelas, ele é isso. É uma ferramenta para ser utilizada nas favelas que nós vamos colocando os núcleos. Buscando condições das pessoas fazendo seus projetos, seus processos nesse momento, processos preventivos. Não só com as operações policiais, porque isso é uma armadilha. Porque se os nossos movimentos de construções de resistência ficar sempre na pauta da segurança pública, eles querem isso. Vocês vão perceber que hoje os jovens negros nas favelas já têm uma estima diferenciada. As universidades, não só por conta das cotas, mas também por conta das cotas. Já somos muitos. Não somos demais, mas já somos muitos em relação ao que nós éramos. A consciência muda. Vocês vão perceber que em cada setor da sociedade constituída, você já vê a imagem do jovem, da periferia, da favela, lá, falando, fazendo, resistindo, com colocações diferentes. Não está falando a língua desde lá da Secretaria de Segurança, está falando outras coisas. Está falando um empreendimento, está falando de uma educação de qualidade, aquilo que Brizola quis. Já está rolando isso. Os Estados Unidos rolou isso antes. Por isso que eles tiveram um presidente negro com mais rapidez do que a gente. A gente, para ter um negro para ter um negro lá no Supremo, nossa senhora, parecia uma... nós temos um negro
no Supremo. Pô, e daí, cara? Já deveria estar lá há muito tempo, não só ele, mas muitos outros. Mas muitos deles, quando chegam lá, já chegam fantasiados de classe média, já tá com a vestimenta da outra classe. Já abandonou o nosso território há muito tempo. Então o Portal Favela é essa ferramenta. Você não colocou um consultório de psicanálise dentro da favela do Jacarezinho, já tem 3 anos isso. Justamente o que a gente está buscando. Por quê? Porque como é que ficam aquelas famílias depois que perdem seus filhos, seus maridos? Como é que fica aquela família? Muitos suicidam. Muitos suicidam. Não tem um acompanhamento, não tem um dinheiro para deitar num divã. O sobrevoo que deu, que os helicópteros das polícias civil e militar dão na favela, eu vi o secretário de segurança falando aí, da Polícia Civil, que do helicóptero não mata ninguém. Mata. Eu tenho as fotos da barraca do Severino Verdureiro lá no Jacarezinho. Eu levei toda uma comissão lá para mostrar aqui, ó, ao tiro. Ele morreu aqui debaixo da barraca de verdura. Como é que prova isso? Com as imagens. Então a gente tem que construir esses combatentes, esses soldados que vão carregar essas câmeras e mais. Buscar os parceiros para trazer para nós as microcâmeras e a gente distribuir isso nas favelas. Distribuir nas favelas. Por exemplo, lá na minha rua, no meu beco, tem câmera. Olha lá, tem câmera lá. Chegou, a gente já está vendo. Eu falo pro policial, ó, hoje ele já sabe que ali mora o Rumba, aí já sabe, nem vai lá. Ele nem vai lá, porque sabe que tá sendo filmado. Na minha geladeira, se ele mexer, vai aparecer. E rapidamente, porque o Portal Favela está linkado com vários locais, vários lugares. Quando a gente manda a imagem para lá, essa mesma imagem já vai para a Defensoria Pública, essa mesma imagem já vai para o Ministério Público. Essa imagem ela vai também para as redes sociais. Então não tem como questionar. Não tem como questionar. Vocês estão vendo. Meteu o pé na porta. Tá vendo. Não pediu para entrar. Tá sem um mandato. Isso é um ciclo vicioso. As câmeras é uma forma de você minimizar isso e com certeza o comportamento vai ter que ser modificado. A princípio e a priori eu morei no Chapéu Mangueira, na favela do Chapéu Mangueira, que é um berço do Partido dos Trabalhadores, né? Dali saiu a Benedito, Bola, que era o seu companheiro. Teve também o Lúcio Bispo, que era do PCB na época. Realizaram um belo trabalho na luta contra a ditadura militar aqui no Brasil. E no decorrer da minha vida eu me mudei para Babilônia, que é uma favela bem próxima do Chapéu Mangueira, no bairro do Leme. E lá eu me constituí enquanto homem, tive toda a minha infância, minha adolescência, casei lá na Babilônia, tive a minha filha lá com a minha esposa na Babilônia, né? Minha filha hoje tem 12 anos de idade, a Marcela. Meu pai foi assassinado em 1992, eu tinha 16 anos, então eu estava saindo da adolescência e entrando na fase adulta. E isso mexeu muito com o meu psicológico. Meu pai morreu, ele tinha 38 anos de idade apenas. Meu pai sempre trabalhou na rede hoteleira, mas aí ele passou a fazer uso da cocaína a partir dos 34 anos. E ele trabalhava no Sheraton, aquele hotel que tem ali na Niemeyer, próximo da favela do Vidigal. E aí ele começou a transportar drogas da favela do Vidigal para a favela do Chapéu Mangueira, que era a mesma facção, controlada pela mesma facção. E em 1992 ele foi assassinado e a porta que encontrava-se aberta nesse momento de desesperança, de desespero da minha vida, foi a porta da Igreja Evangélica Neopentecostal. Minha mãe já era obreira da Igreja Universal do Reino de Deus
E foi essa porta que encontrava-se aberta, a porta que eu entrei e a porta que me acolheu, me tratou bem. E uma vez estando, frequentando a Igreja Universal do Reino de Deus, eu me dediquei e acabei me tornando um pastor evangélico na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu fui fazer a leitura de Malaquias 3:10, que é um livro do Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento. E lá eu percebi que o dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo era alimento, e só a tribo de Levi, que não tinha passado por um processo de reparação, ela podia recolher os dízimos. E esse dízimo ele tinha um destino, que era para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. E ali eu percebi a primeira mentira. Eles transformaram o alimento em dinheiro. E uma vez isso esclarecido, eu fui procurar o bispo responsável, que era responsável pela região na qual era pastor, abri a Bíblia, li junto com ele, ele deu um sorriso e falou, e daí? Você descobriu a verdade, e daí? E aí ele falou, vai procurar emprego, né? Vai procurar emprego. E foi assim que eu saí da Igreja Universal do Reino de Deus. Embora tudo que eu presenciei nesse período de 4 anos ali é o melhor lugar para se lavar dinheiro no Brasil, ali se lava dinheiro do jogo do bicho, do mundo do varejo de drogas, agora das milícias. E a Igreja Universal sempre teve a intenção de poder de Estado, né? Hoje a Igreja Universal conseguiu eleger aqui, numa das maiores cidades do Brasil, no Rio de Janeiro, o Bispo Crivella, o Marcelo Crivella. E eles têm o intuito e a intenção de ter um presidente evangélico. O Bolsonaro ele tem apoio dos evangélicos, mas ele não é um presidente evangélico. Eles têm o intuito e o intento de eleger um presidente evangélico. Isso é muito perigoso. E o avanço das igrejas neopentecostais é muito perigoso para o Brasil. E aí eu quero deixar bem claro que não são todas as igrejas. Eu estou falando das igrejas de massa, Igreja Universal, a Mundial, a Igreja da Graça, algumas Assembleias de Deus. Então é importante ratificar isso aqui, que não é todo evangélico que corrobora com esse fascismo, sabe, que permeia essas igrejas evangélicas neopentecostais. Outro perigo que tem que ser alertado aqui são os gladiadores do altar, onde a Igreja Universal ela doutrina a juventude que frequenta esses templos, entre 16 e 24 anos, com uma ideologia militarizada. Agora, você junta uma ideologia militarizada com o fundamentalismo religioso que existe ali dentro, futuramente nós teremos milícias armadas em nome de Deus. Isso é uma coisa que eu estou denunciando há muito tempo, que eu quero ratificar nesse momento aqui no documentário. Eu faço parte do Favela Não Se Cala, que é um movimento que nós idealizamos e criamos em 2011 com outros companheiros de favela. E atualmente eu fui compor o movimento Parem de Nos Matar, que esse movimento nasce após a morte de um gari comunitário na favela do Vidigal. A favela organizou-se para a construção de um ato, esse ato levou um período de 1 mês, foi muito bem construído, foi no posto 8 em Ipanema, foi um ato com quantitativo razoável de pessoas, e nós tínhamos a preocupação que o ato não morresse em si. Então nós tivemos a ideia de construir um fórum permanente de favelas para enfrentar a violência estatal e o terrorismo de Estado que ocorre nas favelas. E aí nós classificamos como Parem de Nos Matar. Esse movimento já conseguiu construir uma audiência pública que foi bastante relevante, conseguimos ali a adesão de todas as comissões da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, construímos um seminário e apoiamos o ato que a juventude do movimento estudantil realizou após a morte da criança Ágata no Complexo do Alemão. Então é um movimento que tem como metodologia trabalho de base, entendendo que esse trabalho tem que ser permanente, porque é justamente isso. O jovem negro, a juventude negra não tem alternativa. Às vezes as únicas alternativas que ele tem são as drogas, o mundo do varejo de drogas, as igrejas evangélicas neopentecostais ou alguma ONG oportunista que está dentro desse território, não para mudar a realidade do território, mas para fazer uma manutenção da pobreza e da miséria e do sangue negro que ocorre ali, porque é da onde ela faz captação de recurso e recurso internacional. Então a nossa ideia é trabalhar com projetos na área da educação, da cultura, para que essa juventude tenha uma alternativa quando ela passar por qualquer tipo de ordem de problema, seja familiar, seja financeiro, seja psicológico. Essa é a nossa ideia do movimento Pare de Nos Matar.
Vai funcionar a biblioteca Thomas Sankara, uma biblioteca só de autores e autoras negras, uma biblioteca que remete à nossa criança, às nossas crianças e à nossa juventude, à história da África, mas a África pré-colônia, para que ele se entenda e se compreenda enquanto negro, e para que ele entenda que a história do negro não se iniciou-se na escravidão, ela foi interrompida na escravidão. Porque os livros de história apresentam a história do negro no início da escravidão e pós a escravidão. Depois o negro não tem mais história. A nossa história é muito maior que isso, né? A história da África é o berço da humanidade, o berço da filosofia, o berço da arquitetura. Na verdade, o branco ocidental, ele não criou nada. Tudo foi uma apropriação cultural do que já existia na África e eles apropriaram-se no processo colonial que eles realizaram no continente. Também vai funcionar lá, que já está funcionando, atendimento psicológico através do Trivial, né, que é um coletivo de psicanalistas, e através do coletivo Psicanalistas na Praça. Eles já estão dando esse atendimento que é de suma importância, porque o favelado ele sofre dois tipos de violência. A violência física através da ponta do fuzil do policial militar, que hoje tipifica o capitão do mato, que antes vinha a cavalo, hoje vem de camburão, e a violência simbólica, que é a falta de creche, a falta de escolas, a falta de saneamento básico. E se nós não tivermos o atendimento psicológico, essas crianças vão crescer com diversos traumas, né? Você imagina uma criança que presenciou uma noite de tiroteio, como ela vai desenvolver-se intelectualmente? Não tem condições. Então essa busca desse atendimento psicológico é justamente para dar uma estrutura, principalmente para nossas crianças. E a milícia, desde o seu nascimento, ela tem uma intenção de poder de Estado. A milícia elege vereadores, deputados, senadores. A milícia virou um verdadeiro curral eleitoral, por isso ela é tão perigosa, né? Eu costumo dizer que a milícia não é um poder paralelo, ela é o Estado, né? Ela é um Estado, ela é um poder de Estado, ela é uma forma do Estado terceirizar a sua forma de atuação ali. Então a milícia é um grande problema, não só no Rio de Janeiro, porque ela tem pretensões de se expandir por todo o país, levando em conta que hoje nós temos eleito um presidente miliciano e apoiado pelas milícias. Então nós temos dois problemas a serem combatidos com bastante inteligência e organização, que é o crescimento e a expansão das milícias e o crescimento e a expansão das igrejas evangélicas neopentecostais. Por quê? As milícias controlam o território e as igrejas evangélicas neopentecostais controlam mente. Essa junção macabra resultou aí na eleição do Bolsonaro. E ele vai continuar fomentando o crescimento desses dois campos para que ele consiga aí permanecer no poder. Mudou muito, mudou porque quando você tem uma pessoa como o Bolsonaro, que passou a vida toda pregando ódio, e ele consegue chegar ao cargo máximo, que é a presidência da República, os fascistas, os racistas, os misóginos, os homofóbicos, eles se sentem hoje representados e legitimados. Por isso o aumento da violência contra as mulheres, contra os negros, contra os povos originários indígenas, contra os gays, porque essas pessoas não se tornaram homofóbicas ou machistas ou racistas da noite para o dia. Eles já eram, só que agora eles se sentem representados e legitimados com a presença do Bolsonaro sentado na cadeira da presidência da República. Então aumentou muito a violência no Brasil, o fascismo alastra-se no Brasil e é muito preocupante. Nós, enquanto esquerda, temos que estar organizados para combater esse campo ideológico que vem se espalhando aqui pelo Brasil, que é o avanço do fascismo. Não tem mais folia de reis, não tem mais distribuição de doces de Cosme e Damião, porque as crianças não pegam mais os doces, porque os pastores ensinam que aqueles doces são oferecidos aos demônios e as mães acreditam e acabam passando isso para as crianças. Terreiros de candomblé e de umbanda praticamente não existem. Lá na Babilônia de Chapéu Mangueira nós tínhamos cerca de 20 terreiros de candomblé e de umbanda. Hoje nós temos apenas um, e nesses mesmos dois territórios nós temos hoje cerca de quase mais de 30 igrejas evangélicas neopentecostais. Então você vê a mudança trágica que ocorreu nesses territórios. E essa perseguição, esse processo de demonização das religiões de matriz africana, ela tem o início no trabalho que as igrejas evangélicas neopentecostais realizam dentro do sistema carcerário. Eu, enquanto pastor, realizei um trabalho lá. E aí, isso vai acarretar em quê?
A facção Terceiro Comando Puro, na sua estrutura, ela aderiu a esse processo de inserção e de aumento das igrejas evangélicas dentro dos territórios que eles controlam. Qualquer favela do Terceiro Comando Puro que você for, na entrada da favela vai estar escrito assim: Jesus é o dono do lugar. E aí os varejistas que controlam essas comunidades, esses territórios de favela, eles mandam fechar todos os terreiros de candomblé e de umbanda. E aí algo que eu quero deixar claro aqui no documentário: qual é a única religião, isso não me espanta, que tem dificuldade de inserção no sistema carcerário brasileiro, de realizar um trabalho religioso? São as religiões de matriz africana. Enquanto as igrejas evangélicas neopentecostais têm templos construídos dentro do sistema carcerário no Brasil. É importante falar isso aqui porque as pessoas falam: aumentou a intolerância religiosa, que eu não gosto de dar essa conotação, eu chamo de racismo religioso, mas justamente por causa desse trabalho que as igrejas evangélicas vêm fazendo dentro do sistema carcerário. Em áreas controladas pela milícia, você dificilmente vai conseguir exercer um trabalho de um pré-vestibular, um trabalho político, porque as milícias é máfia e ela tem intenção de poder de Estado. Então todos os territórios controlados pela milícia acaba virando um curral eleitoral da direita ou da extrema direita. Então essa é a dificuldade. Os varejistas de droga, você uma vez não interferiu na venda do varejo de drogas que eles exercem ali, para eles tanto faz o trabalho político e social que você faz. Na milícia não. Você já tem bastante dificuldade. E esse é o grande problema. Por isso que nós estamos perdendo de lavada aqui no Rio de Janeiro e vamos continuar perdendo. Quanto maior for a expansão da milícia, mais restrito vai ficar a atuação da esquerda nesses territórios. São grupos que se organizam, né, de militares da ativa, militares da reserva, bombeiros. A milícia agora está recrutando muitos jovens que faziam parte do Comando Vermelho, do TCP, do ADA. Isso é importante porque para eles adentrarem nesses territórios, eles precisam de alguém que conheçam. Então eles estão aliciando muitos varejistas de drogas, estão trocando de lado para se inserir na milícia, para que a milícia possa ter condições para tomar esses territórios. Foi assim que aconteceu no Antares, na favela do Rola, né? Vários varejistas do Comando Vermelho migraram para a milícia e possibilitaram que a milícia tomasse o controle desses territórios. Isso está acontecendo muito no Rio de Janeiro. E a milícia tomou uma proporção tão grande que às vezes ela controla um território e ela vende, ou para o comando, ou para o Terceiro Comando Puro. Ela está vendendo territórios. Isso é surreal. Um líder do Comando Vermelho fala: se está interessado na retomada do território, sem confronto, sem ter baixa do lado de vocês ou do nosso, então a gente vai vender por tanto. 500 mil, 1 milhão. Aí o tráfico vai lá, paga. Como que ocorre no México, né, cara? Assim, o México é algo que a gente precisa estar bem atento, porque o Rio de Janeiro não está longe de se tornar um México. Essa é a minha grande preocupação, porque fugiu do controle. Tem uma especialista em segurança pública, eu gosto muito de ouvi-la, que ela fala algo que é bastante interessante. A espada que representa o poderio militar está se tornando mais forte que a mão, que é o Estado. Então acho que a gente tem que atentar para isso, né? A espada está se tornando mais forte que a mão. O poder da fala, o poder da denúncia, essa é a arma. Agora, eu não romantizo o que eu estou fazendo aqui. Tudo que eu estou falando para vocês são coisas que pessoas têm receio e com razão de falar. Eu sou um dos poucos que abordam isso no Rio de Janeiro. Agora, eu posso ser assassinado a qualquer momento, né? Eu não tenho... eu não romantizo o que eu estou fazendo aqui, eu sei dos riscos. Agora, eu assumi essa responsabilidade, né, de denunciar isso, de mostrar isso. Eu falo isso na TV 247 com maior naturalidade, coisas que eu falo, até o Freixo tem medo de falar, mas eu acho que a vida é uma escolha, né? Você decide como vai viver e como vai morrer, né? Eu decidi viver como homem livre e, se for preciso, morrer de pé. Criar uma rede de advogados, né, para dar suporte jurídico a essa militância, caso essa militância venha a precisar. Uma rede entre os estados, né? O André sofreu a ameaça da milícia, ele está com dificuldade de locomoção no Rio. Então, olha só, tem um espaço em um determinado estado onde a gente vai fazer a translocação do André para que ele fique ali um tempo até a poeira baixar. Nós fizemos a proposta também de criação de grupos, né, de psicanalistas e psicólogos para dar atendimento à militância que está adoecendo após
o golpe e a vitória da extrema-direita, né, após o fascismo tomar conta da cadeira da presidência da República. Acho que são coisas que são viáveis para o partido fazer. Agora, indo para o campo mais extremo, nós do Movimento Favela Não Se Cala, desde 2011, defendemos o Comitê de Autodefesa, que é a favela se armar, que é o negro se armar para fazer sua autodefesa. Nós entendemos que o Comitê de Autodefesa é a legítima defesa do povo negro contra o genocídio que é praticado e exercido pelo Estado brasileiro. O grande erro da segurança pública aqui no estado do Rio de Janeiro e a sua falência é o próprio Caveirão. E diga-se de passagem, é comprado do Estado sionista de Israel. É um blindado, onde os policiais usam justamente para exercer o confronto e para a proteção do policial. Assim, nós não somos contrários às incursões policiais. Nós somos contrários às incursões policiais da forma que ela se dá. Às 6 da manhã, ao meio-dia, onde há um fluxo grande de moradores transitando pela favela. Uma política de segurança baseada meramente no confronto, sem nenhum tipo de inteligência. Porque eu não vejo a polícia invadindo um condomínio de luxo às 7 da manhã. E eu já fui em festas na Barra da Tijuca, onde a cocaína foi servida para mim na bandeja. Então a gente sabe que tem uma questão de COI, de CEP, estabelecida para essa política de guerra às drogas, onde o pano de fundo dela é corroborar e acelerar o genocídio do povo negro, levando em conta que a cada 23 minutos um jovem negro morre assassinado no Brasil. De 100 pessoas mortas assassinadas no Brasil, 77 delas são negras. O nome disso é genocídio, praticado e exercido pelo Estado brasileiro. É importante frisar isso aqui. A política de genocídio não é uma política de governo, é uma política de Estado. Eu trabalhei como profissional do sexo muitos anos, né? Eu comecei a me prostituir com 11 anos de idade, aqui em Maceió, né? Vamos dizer nos anos 80, anos 83, 84, 85, por aí. Eu já fazia programa. E daí eu previa muitas minhas amigas, naquela época se ganhava muito dinheiro, ainda não existia políticas públicas para essa população trans, né? A gente ainda era tratado como ultravesti ainda, né? Era o travesti, o traveco, o pederastra. 17 anos fui para São Paulo, eu cheguei em São Paulo também, entrei aí, eu fui para arrumar emprego, cheguei lá, não tinha trabalho também, aí a moça, quando eu cheguei para morar em São Paulo, numa pensão, que foi ali no centro de São Paulo, ela falou aqui também, vocês não, aqui travesti não tem, o travesti não tem emprego, então vocês, que era o viado naquela época, vocês viado têm que trabalhar na rua, se prostituir. Meu Deus, que vida, né? Só tem isso. Aí fiquei 18 anos em São Paulo, 19, aí 20 anos, com 21, aí eu conheci um rapaz, que lá naquela época chamava-se Cafetão, né? E falou assim, olha, você quer ficar rica, milionária? Eu disse, quem não quer ficar rico? É o sonho de uma pessoa não ficar rica, né? Eu já vim num lugar pobre, né? Eu já vim da pobreza extrema mesmo, de lavar roupa no rio, de pescar, de trabalhar na cana, na lavoura, na agricultura, tudo, né? Tive que me prostituir de menor na minha cidade, né, em Alagoas. Eu sou pernambucano, mas vim morar em Maceió. E perdi meus pais muito cedo, né? Perdi minha mãe, meu pai, e daí eu disse, poxa, se for para ficar rico eu vou. Porque eu não sabia nem o que era riqueza, né? Porque a gente já vem... Que a riqueza para mim era estar de barriga cheia. Para mim estar de barriga cheia, para mim era riqueza. Eu não pensava em bem materiais. E daí eu peguei e ela disse, olha, eu vou lhe dar um passaporte, você vai embora, e agora eu vou querer tanto de você. Aí deu um valor X, viajei com esse valor, quando eu cheguei, eu não sabia falar língua, nada. Quando eu cheguei, aí eu vim para a Itália, quando eu cheguei na Itália, meu Deus, sem falar, queria comer, não sabia pedir. Queria beber água, não sabia como falar. E agora? Eu achava que era o fim do mundo, porque eu não entendia. Meu Deus, como é que eu vou sobreviver aqui? Aí a prostituição. Todas travestis, muitas morriam, né, no frio, muitas entravam, isso naquela época, muitas morriam só desgraça. Eu digo, meu Deus, será que eu vou conseguir suportar tudo isso? Aí passou um ano, na Itália 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, aí depois eu digo, agora eu volto pro Brasil. Depois eu conheci a militância, aí vim para Maceió, conhecia, na época era o Provida, que era com a Cris de Madrid na época, e daí eu digo, mas eu só participava das reuniões e ia para a rua para prostituir, trabalhar e estudava também. Aí entrei na escola.
Aí, que foi até no liceu, aí comecei a estudar a primeira série, segunda, naquela época era assim, primeira, hoje mudou, mas era primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, nunca repeti ano. Oitava, aí eu saía da escola e me prostituí, saía da escola e me prostituí. Aí fiz isso girando, viu, o mundo, o Brasil mais estudando. Aí peguei e fiz primeira série, segunda, terminei. Naquela época era primeiro magistério, tinha científica e terminei o científico. Só que daí eu fui procurar, e agora, eu vou fazer o quê? Terminei. E aí daí não podia, porque travesti não podia fazer uma faculdade, não tinha como. A gente era expulsa porque a gente se vestia de mulher e não podia entrar dentro de uma faculdade ou numa escola mesmo para poder mulher. Eu sempre fui abusada, eu sempre estudei com roupa feminina, tanto no Liceu Alagoano e outras escolas por aí em Pernambuco. Sempre feminina, mas era uma briga, tanto dos diretores, dos professores, que eu tava... Mas eu era danada, eu sempre fui uma negra, mulher negra, que na época não existia as políticas, mas eu era uma pessoa que estava ali, eu lutava para sobreviver, né? E daí nós conseguimos, lutamos para ter o nome feminino, tudo, nome social, né? Aí só que o nome social não me conformava a gente, eu digo, não, o nome social não, nós vamos querer um nome civil, um nome de direito nosso, porque apelido sempre tivemos. Eu fico muito triste porque as oportunidades, se hoje você chegar a perguntar para mim, Natasha, que evolução tem? O que foi que vocês conseguiram hoje para travesti? Eu vou dizer que nada. Só se você vê as travestis aqui no nosso estado, não tem que faz faculdade, não tem nenhuma. Você conta nos dedos. Se você vê alguma travesti formada numa faculdade aqui em Alagoas, porque teve uma vida gay, nunca se prostituiu na rua, e agora que está se montando de mulher, porque está se vestindo de mulher e dizendo que é travesti, porque agora mudou as políticas. Hoje, para ser mulher, você não precisa mais não precisa ser operada, não precisa ter peito nem bundão. Na minha época, não, a travesti tem que ter corpão. Era muito ligada no corpo. Hoje, com os estudos, com o avanço, hoje, para ser mulher, não precisa ter aquela mulher grandona. A mulher está aqui na cabeça, né? Aí, hoje, eu trabalho sempre nas palestras, que é a mulher. Ela, quem faz a mulher e o homem, não é o pênis nem a vagina, mas sim a mente, a cabeça. A cabeça que faz o comando. Né? As pessoas sabem que existe as meninas travestis, que existe a gente que é atriz, que são travesti. Você não vê uma travesti ser chamada para gravar um filme, para fazer nada, para poder fazer uma cena, né? Eles preferem botar ou um rapaz vestido de mulher, dizendo que é uma travesti, e falar de uma vivência de uma travesti que não é. Porque para mim, eu digo assim, para falar de travesti tem que ser travesti. Como vocês fizeram aqui comigo, me trouxeram aqui, e eu como travesti, estou aqui falando pessoa que já sofri, que já fui presa, que já apanhei, né? Já fiquei no porão, né? Na Itália mesmo já fui presa várias vezes por ser puta. Em São Paulo já apanhei muito da polícia, né? No meu Nordeste também, porque naquele tempo travesti era horrível, não podia, né? A gente era usada o corpo, mas era proibido, né? Eu queria fazer a faculdade para enfermeira, só que eu não tinha condições. Eita, poxa, dele que eu tenho não vai dar para pagar o curso de enfermagem. Mas eu vou fazer o técnico, e o técnico ele vai, pelo menos vou ter uma visão de que é ser um enfermeiro, de trabalhar dentro do hospital e mostrar que a travesti ela seja capaz de poder exercer no mercado de trabalho. E daí eu enfrentei, peguei o dinheiro que tinha, paguei na escola, né? No começo foi aquele rebuliço, porque eles não eram acostumados com travesti. Fizeram reunião na escola, que ia chegar uma pessoa diferente, que os alunos se adaptassem, né? Essa nova pessoa que estava chegando, parece que está chegando um ET na escola. E daí eu peguei, mas eu não vou desistir. E daí eu comecei o curso técnico. E daí eu comecei a procurar, quando eu terminei o auxiliar, fui começar a procurar emprego. E as empresas diziam assim, olha, infelizmente a gente não quer, né? Porque você vai chocar a família não está acostumada com gente como você, né? Como gente como você, gente do seu tipo. Eu digo, poxa, então eu sou um ET, né? Eu vim de outro planeta, né? Eu venho de outro planeta, por isso que eu me identifico muito com ela da sua área, porque ela fala muito essas coisas, então eu sou de outro planeta, né? Mulher de outro planeta. E porra, eu não posso nem trabalhar, ele vai eu para as cooperativas, vai eu para o hospital. E passou-se, terminei o técnico, porque auxiliar já estava sendo você tem que fazer o técnico, né? Terminei o curso técnico e daí eu consegui o consultório na rua. Aí eu fui fazer estágio no consultório na rua, fiquei 7 meses estagiando grátis, né, para mostrar o meu trabalho. E daí eles me contrataram para trabalhar, que estou até a data presente. Vai fazer 10 anos que estou no consultório na rua, hoje é um trabalho que eu adoro. Tentei em hospitais trabalhar, ninguém não me quis aqui no mercado de trabalho, em hospital não quis, porque eu sou uma mulher trans.
Já levei muito currículo, as pessoas não aceitam quando vê lá o nome masculino, ou agora como eu troquei, mas está lá dizendo meus currículos, eu sou pessoa trans, que dou palestra, que viajo muito, que sou afiliada à ANTRA, ou Fonotrans, que defendo essa população de vulnerabilidade, aí eles botam miséria, um diz que não pode, olha, que ninguém tem preconceito, mas não pode. Fui fazer também outra prova em outro hospital também, cheguei lá e disse, olha, você tem uma nota boa, mas infelizmente não dá para trabalhar, porque a gente não tem preconceito, já dizendo que tem, né? Porque não precisa dizer que tem preconceito, mas a gente não tem. Quando aparece uma oportunidade, a gente lhe chama. E eu vou dizer uma coisa a você. E nesse período que estamos vivendo agora, eu vou logo ser sincero, não sei se pode falar, mas eu vou falar coisa a vocês aí, né? Nesse novo governo que nós estamos, eu sempre digo para as pessoas, eu sempre sofri. Então, para mim, o sofrimento não vai ser tanto, porque eu sempre sofri, nunca tive nada. Quem teve vai começar a sofrer. Porque eu já apanhei, já passei por isso. Nós estamos num período de guerra e as pessoas não estão se tocando. Nós estamos num período agora que quem é pobre vai ser pobre, quem é rico vai ser rico. Porque agora, esses novos governos que estão aí, essas novas políticas, essas pessoas agora estão agora separando o rico do pobre. Porque eles não querem travesti na sala de aula, eles não querem travesti no mercado de trabalho, não estão querendo uma filha de uma empregada negra na casa, estudando junto com um branco numa faculdade. Oxe, aquilo era uma mulher trans cobrindo, coisa que eu nunca vi. E a travesti, estou aqui cobrindo um evento tal para o canal One Food. Que canal é esse? Canal de travesti. É uma empresa. Pô, uma empresa de travesti, nunca vi, né? Vou lá, eu vejo um programa dela, um programa com humor, com alegria, não só com a desgraça, porque a gente não quer mostrar a desgraça, a gente quer mostrar uma vida, como é que elas vivem lá na casa delas, e aquela desgraça a gente transformar numa alegria. Pegar aquela menina que está lá, botar ela para trabalhar na maquiagem, no figurino, numa roupa, para que ela possa andar atrás de apoio, de patrocínio, junto com os alunos que não vão precisar de os alunos, estar conosco, pessoas que entendam da TV, né, que a gente não entende, que é uma base, mas que a gente quer formar, é um sonho que a gente tem que pensar alto, né, transformar um canal em uma empresa mesmo de mercado de trabalho. A travesti ela recebendo para poder fazer a maquiagem de quem está ali apresentando, a travesti está ali para poder fazer a filmagem na rua, né? Um homem trans está ali, mostra dentro ali envolvido naquela parte da administração, aí, na parte administrativa, aí a gente não tem tanto, vai ter que pagar o salário de fulano, tem que pagar o salário de cicrano, né? Todo mundo trabalhando que está ali ao redor, então é transformar, não um canal só para estar mostrando, a gente vai falar, mas a gente vai falar de maquiagem, não, essas coisas a gente não quer. Vamos trabalhar políticas públicas, mercado de trabalho, porque maquiagem todo mundo fala, essas coisas todo mundo fala, gênero agora é o que mais se fala na internet, né? Vamos mostrar uma coisa diferente. É o mercado de trabalho que a gente vai formar para a população e levar essa visão para a sociedade que não tem, né? Porque hoje o celular ele é mais visto mais do que a televisão, então olhando direitinho, hoje as pessoas são muito observadas no celular. Então vamos pensar numa maneira de um canal para que as pessoas, já que não saem, vamos pensar numa maneira, né? A gente estava com o professor fazendo esse projeto de extensão, para que a gente pegar um livro que tem um estúdio, para que a gente possa no estúdio chamar a atenção da plateia e a gente transformar esse programa em um programa mais dinâmico, para que a gente possa levar essa informação mais para frente, porque vai ver que a coisa é séria, né? Aí um já começa a passar para o outro, já e olha, vamos assistir isso, vamos assistir aquilo, né? Principalmente os alunos que hoje precisam, quem faz direito é o psicólogo, é o enfermeiro, é o médico, principalmente a população médica, os médicos precisam muito, que ele trabalha com um pouco trans, a gente sabe abordar a travesti, chama de travesti. Eu quero focar mais no canal, porque esse canal é para trabalhar também essa política das meninas, como elas se empoderar, porque elas vêm da rua, vêm com a cabeça diferente, e o canal é uma maneira delas de entender, trabalhar, e o teatro, delas poder se empoderar, saber interagir com a plateia, de poder delas poder se comunicar, porque elas têm vergonha de sair durante o dia, né? E o canal a gente vai quebrar esses tabus, trazer ela para dentro do canal, trazer para que elas assistam, para que elas participem, para que elas elas conheçam outro universo, né? Não tenham vergonha desse quebra elas quebram esse paradigma mesmo que através de ter que estar escondido em casa e sair só à noite para se prostituir. O canal vai ser para dar oportunidade da gente poder crescer o público, para que esses donos de empresa, pessoas de faculdade, abra bolsas, dê oportunidade, que os mercados de trabalho, as empresas abram emprego para elas, façam uma seleção para elas, né? Trabalhe como elas trabalhar o comportamento delas dentro do mercado de trabalho, porque o canal a gente vai falar sobre isso, como através de se comportar dentro do mercado de trabalho, como ela tem que se vestir, como ela tem que vai ser uma vida totalmente diferente lá fora da prostituição. Você imagine, vai ser uma quebra de duas barreiras. Eu, Natasha, como enfermeira, né, como técnica de enfermagem,
e eu, Natasha, como puta. São dois mundos diferentes. Eu não vou falar em dialeto com a pessoa do meu trabalho, com a enfermeira. Eu tenho que falar na língua técnica de enfermagem. Então, eu com as minhas amigas travesti, eu falo no dialeto. Oi, amiga, aquenda, desaquenda, né, aquenda, ocó. Mas aí a minha linguagem, que é uma linguagem que vem desde as nossas décadas, que a gente corria da polícia na época, e a gente usava esse majubá. Então, é diferente, é um universo diferente. Como os índios, eles têm as suas culturas. Nós trans temos a nossa cultura também, nossa linguagem. Esse show de arte transformista é uma cultura nossa, como o cigano tem a arte dança. A gente tem a nossa cultura, que é da arte transformista. Então, uma coisa nossa que a gente já tem no sangue de fazer o show, de estar no palco. Então, isso já é uma coisa nossa. Só que quando a gente entra no mercado de trabalho para poder sair da prostituição, para diminuir os danos, né? O canal é com essa proposta, diminuir danos de violência. Eu sou mulher 24 horas. Aqui eu não estou. Porque para ser transformista pode ser tipo Chicanísio, Tom Cavalcante, eles são transformistas, são atores, né? Então eu sou uma mulher negra, travesti, então meu jeito vai ser assim no mercado de trabalho, que eu vou botar meu jaleco, minha farda e vou trabalhar, atender meus pacientes. Agora, já em um palco é diferente, que eu vou estar com um personagem. Por exemplo, eu, Natasha, vou estar de Elza Soares, vou me transformar nela, vou estar de Tina, vou me transformar no personagem. Ali é meu espetáculo, é meu show, é diferente. Terminou meu show ali, eu volto a ser Natasha Wonderful. Eu volto a ser aquela pessoa do mercado de trabalho, a dona de casa, né, que cuide das minhas coisas, que cuide do meu paciente. É diferente. Eu já tive medo quando teve a mudança, porque quando tinha na época do Lula, do PT, a gente tinha muita drag, muita travesti, a gente tinha... Observa assim, quando tinha no comício, que a gente fala comício, né, era muita menina, muito enfeite, muita bandeira LGBT. Quando foi no posto do Bolsonaro, tinha só a bandeira do Brasil, mas ninguém viu uma trans, todas se esconderam. Todas as travestis se esconderam e não teve... E a gente observa que eles estão tirando tudo o que é para travesti. Né? Para eles a gente é o pecado, para eles a gente é a vergonha da sociedade, a gente está transformando as crianças em gay, a gente quer que todo mundo seja gay, porque para ele falar assim, porque para mim, na minha cabeça eu posso estar enganado, espero a Deus que não, que a gente pode nem julgar, mas ele, como ele foi um homem assim, que tem militares maravilhosos, militares que eu conheço, pessoas que foram da Marinha, do Exército, que tem uma cabeça totalmente aberta. Eu ando na casa da minha amiga, meu marido trabalhou anos e anos na Marinha, e tem uma cabeça maravilhosa, me trata como mulher, com o maior respeito, né? Eu vou na casa dele, como tudo, que é o marido da minha amiga, da Severina, e outras pessoas que é do militar, que não tem aquela cabeça, mas ele tem uma cabeça muito fechada. Ele é um homem que ele é uma cabeça focada, ainda fechada, e esse fechamento da cabeça dele é perigoso, porque ele não é o dono do Brasil. Se ele está lá, ele representa a gente brasileira, então ele tem que ver que nós brasileiros, também travesti, nós votamos. Mas ele tem que ver que tem que trabalhar para o povo, ele tem que trabalhar para todas as religiões, ele não pode discriminar religião nenhuma, ele tem que abraçar LGBT, pessoas cis héteros, não binários, ele tem que abraçar, por mais que ele não goste, mas que ele diga assim, não, eu não gosto dessa raça, desse povo, mas eu tenho que ver que estou representando o povo brasileiro. E ele me dá medo. Quando eu vejo ele assim na televisão, eu penso que eu estou vendo Hitler. E aquilo me arrepia, eu digo, meu Deus, se eu botar um bigode naquele homem, e botar ele em pé, com aquele negócio pé, com aquele lado, é o Hitler. Então é a visão que eu tenho dele, eu tenho muito medo, não vou mentir. Eu posso estar enganado, meu Deus, eu posso estar... Espera a Jesus que a gente não pode julgar, mas eu tenho muito medo, sim. E tenho medo do meu público e de mim mesma. Assim, eu tenho medo de sofrer, de voltar para as ruas de novo, das portas fechar, os projetos acabar, entendeu? É tudo o que puder, eu luto, peço muito a Deus para que isso não aconteça, que ele não tenha esse poder. Então, esse negócio do Bolsonaro é bom porque é a briga da arte com a arma. E a arte, ela tem o poder de destruir a arma, não adianta. Não é como Deus, quer dizer, quem tem Deus tem tudo. Enquanto ele está com a arma, a gente está com o teatro, né? E o teatro, ele cobre tudo, é o amor. O teatro, a gente sempre beija o palco, a gente sempre agradece, né? Antes do show começar, quem já foi, já sabe como é, a gente sempre agradece. Tudo, a gente sempre pensa, a Armina fica triste, não está fazendo show, nada, a gente tem dinheiro, a gente vai que eu pego meu salário todinho, eu passo a noite todinha limpando casa, fazendo faxina para isso, para que a gente possa botar esse negócio para frente. Eu nasci numa família de 116 netos e 68 bisnetos. Minha avó materna teve 21 filhos, minha mãe contribuiu com 11. E assim, nasci de uma família católica como quase todo brasileiro, né?
E aos 9 anos de idade eu comecei a ter os meus sintomas, né, de mediunidade, e a família não aceitando, me levava para curandeiros, padres, pastores, que no passado só tinha igreja batista, não existia tantas igrejas, né? E aí, mas como uma menina nascida na igreja católica, eu cresci também ouvindo, falando horrores da minha religião, né? Da minha fé, da minha condição de médium. E aí minha avó tinha um quartinho dela lá que não abria para nada, ninguém via, nem a gente, né? Mas menina é curioso e eu não podia ver a brechinha do quarto que eu botava o bolho e ia lá olhar. E minha avó tinha assim os caboclos da Jurema, seu Zé Pilintra, né? Aqui em Alagoas, não foi o candomblé que imperou, né? Foi o catimbó do Nordeste, o Xangô do Nordeste, né? A pagelança, as rezadeiras de ramo e os juremeiros. E minha avó tinha muito essa linhagem, né? Depois chegou a Umbanda, que não é a Umbanda pura, e que se misturou toda com essa fé, esses ritos, que é a Umbanda do Nordeste, como a gente fala. E eu cheguei a ficar em conflito, porque eu via a minha mediunidade aflorando, mas eu via minha mãe dizendo que era coisa do demônio. Então eu fiquei achando uma época que realmente essa energia era uma coisa ruim para a minha vida. Aí me trouxeram para cá, para Maceió, e o médico que me atendeu, o psiquiatra, o Dr. Marcondes, ele olhou para mim, olhou para minha mãe, eu não sabia que ele era espírita também, e disse: Tonha, sua filha não é louca, ela precisa de cuidados espirituais. E começou a falar comigo, e cada palavra que ele dizia a mim, era como se eu estivesse tomando um banho de bálsamo, aquilo aliviando o meu coração. Eu olhava para minha mãe, ela horrorizada com aquilo que ele estava dizendo. Enfim, eu fui para um terreiro por causa dele. Médico psiquiatra, há 39 anos atrás. Aí fui para o terreiro de Mãe Celina, né? Fui ainda para o kardecismo, mas eu já ficava só ouvindo as palestras, eu ia nos abrigos, mas eu não aceitava mais que os meus guias eram obsessores. E hoje, foi no terreiro de Mãe Celina de Oxalufã, que agora, dia 26 de fevereiro de 2020, ela está completando 103 anos, está viva, está viva. E eu sou hoje a filha de santo mais velha viva dela, sou eu. E foi lá que eu me tornei um Ialorixá, foi lá que eu tive os meus ensinamentos. E as consultas iam chegando na minha casa e de repente minha mãe de santo também dizia que eu precisava ser mãe pequena, eu era mãe pequena. E comecei a fazer bori, comecei cuidando da casa. Quando eu me vi, estava com a casa aberta. E essa casa já tem 30 anos. Quando você chega num terreiro, não se pergunta qual a sua religião, pergunta o que você precisa, né? E assim, a minha religião, eu acho, é tão importante na minha vida, não é o muro que cerca a minha religião, a minha fé, vamos dizer isso. Que a minha fé me fez mãe, me fez mulher, me fez trabalhadora, né? Porque quando eu me firmei como Iabacé, cozinheira do sagrado. Até para me auxiliar minha mãe de santo que não tinha Iabacé na casa, né? E os ensinamentos que eu tive no terreiro me fez a mulher que eu sou hoje, gastrônoma, né? Foi através do terreiro, foi através da resistência da minha avó, que falava da comida do sagrado, né? Que acolhia. E no terreiro é a troca de energia, é a permuta. O que a gente dá, a gente come, né? E é tanto que tem até os versos, quando a gente arria a comida do orixá, a gente canta: quem me dar o que comer, também come. Quem me dar o que beber, também bebe. É claro que a representação é a comida, mas isso é exemplificando que você tem que dar o bem, fazer o bem, para que o bem também venha para a sua vida. Eu sou de matriz africana, eu sou povo de terreiro, eu sou povo tradicional de terreiro. Nós temos que começar a mudar até no nosso falar. Se falta muita articulação ainda. Eu acho que o preconceito sempre houve, nunca vai deixar de existir. Claro que não.
eu acho que hoje eles estão tendo mais apoio para se posicionar. Porque antes existia um pouco mais velado. Hoje eles têm apoio para dizer, não gosto e acabou. Mas eu acho que o povo de terreiro, o índio, o negro, independente da sua fé, ele tem que estar mais próximo um do outro. Ele tem que ver. É tanto que às vezes, infelizmente, a gente tem um irmão negro que quando assume o poder, quando senta numa cadeira, eu digo brincando, ele toma um banho de cândida, de água sanitária. Ele esquece que estava na senzala, ele esquece que ele está passando apenas por ali, que ele está sentado na cadeirinha, foi para defender o nosso povo, foi para apoiar nossas ações. E lá, ele simplesmente, muitos, não todos, mas muitos, eles viram as costas. Né? Então, é necessário que exista mais essa articulação geral, no sentido geral. Da Umbanda, do Candomblé, do Queto, do Jeje, do Nagô. Somos todos filhos de Oxalá. Temos a mesma fé, muda alguns ritos, mas somos todos pretos. Somos todos os descamisados mesmo, somos todos aqueles que sofrem o preconceito e o racismo. E hoje, mais do que nunca, eu digo que hoje nós estamos no Quebra de 1912. Estamos sim. Nós estamos porque antigamente era só em Alagoas, era só em lugares pequenos. Hoje é o Brasil. O Quebra está em Rio de Janeiro, está em São Paulo, está em Minas, está no Brasil inteiro. Me mostra quem foi que matou o pai de santo, que sediou o terreiro que está preso. Se você mostrar alguém, eu vou pedir desculpas. Não tem. Então acontece, tem aquele auezinho que passa na internet, que eu estou cansada, muitas vezes eu nem quero ver mais, e acabou. Cadê as atitudes, cadê as ações? Cadê a justiça? Eu digo preto, aquele que pensa como eu, porque tem muito preto que não pensa, que é contra as nossas ações. Então, nós não podemos perder o nosso espaço para o branco. Isso não. Mas nós temos que ver que muitas vezes o nosso preto esquece que é preto quando está no poder. Então a gente tem que ver o seguinte, que todos que pensam como nós, afinal de contas, o Quilombo dos Palmares, que é o maior espaço de resistência do povo brasileiro, que é o Quilombo dos Palmares, o qual Deus e meus orixás me deu a oportunidade, a honra de dormir, de conviver, de morar, de gerar renda naquele espaço. De ter um terreiro naquele espaço. Não era só preto que tinha, era índio, era branco, era o negro sim, a maioria. Era o nosso povo preto sim. Mas nesse momento que estamos passando, a porta da senzala tem que abrir para quem pensa como nós, que quer o nosso bem, que nos defende. Eu comecei a gerar renda, cozinhar para as pessoas, eu abri um buffet para gerar renda para as mulheres, porque aí era uma forma da gente ganhar dinheiro, sustentar o terreiro e elas terem o salário delas. Daí eu recebi o convite para cozinhar na Serra da Barriga, foi lá que nasceu, em cima mesmo da Serra da Barriga. Era uma feijoada de 80 pessoas, passou para 800 no tempo do governo Ronaldo Lessa. E daí o restaurante da Serra da Barriga, a reconstrução do parque, aí a gente começou com alimento, e a gente foi se mantendo através do alimento, mantendo o projeto através do alimento, sustentando a creche com o alimento. E aí nós queríamos abrir uma barraca de acarajé em Maceió, porque o acarajé é um alimento sagrado de um dos meus orixás, de Oiá, e que mantém famílias. A gente sabe que mulheres que vendem acarajé, baianas de acarajé, mulheres e homens hoje também vendem, que no passado só era permitido mulher vender acarajé, o santo, né, não permitia. Foi muita conversação com o santo para deixar a gente gerar renda, né, vender, porque não era possível negociar com a acarajé, que é do sagrado. O acarajé não é bolinho de Jesus, tá? É a comida de Iansã de Oiá. Tá? É do religioso, sim, nasceu no terreiro, sim. Então, eu como uma boa filha de Oiá do Oxum, né? De Oiá, que é a dona da democracia, e como mestre do patrimônio vivo do Estado, através da gastronomia afro-indígena,
como mãe, como militante, como mulher negra, eu disse, eu acho que esse espaço aqui na Ponta Verde, em frente da escola Sebicoque, eu posso usar esse espaço para desmistificar, para que as pessoas entendam o que é a nossa fé, o que é a nossa gastronomia, o que é a cultura afro-brasileira, a influência no nosso dia a dia. Eu tive esse pensamento assim, para que o nosso povo resistisse aqui. No começo houve algumas, as pessoas com olhares um pouquinho atravessados, tem uns que entram, por que está de turbante, é comida de macumba, mas aos pouquinhos a gente está desmistificando isso. E tem pessoas que dizem, ai mãe Neide, eu chegava aqui, eu tinha medo, que eu achava que era comida do terreiro, aí me dá um espaço para me falar. Isso é muito bom. Aí eu sento, converso, explico, mas é muito bom, é maravilhoso, e vira cliente, né? E aí, no dia da inauguração, eu trouxe atores globais, eu trouxe simpatizantes, todos babás, trouxe artes, grupos culturais, a casa encheu, fizemos um cortejo com maracatu, com Bumba Meu Boi, com capoeira, com grupo afro. E aí estamos acontecendo, trabalhando a nossa gastronomia afro-indígena, resistindo. E é isso, meu filho, caminhando. O grupo no Espírito Santa Bárbara, GESB, é o terreiro. É lá onde não só eu, mas mais de 250 pessoas encontram paz, tranquilidade, força para resistir. É o meu sagrado, é o sagrado da minha família e de tantos filhos que pertencem a essa casa. E o projeto INAE, que é o Centro de Formação e Inclusão Social INAE, ele nasceu da necessidade de apoiar os filhos, não só os filhos dos filhos de santo, como o povo da periferia do Vilarejo Campestre, que é um dos bairros mais violentos de Alagoas. O INAE já existe lá há 26 anos. Todos os meus filhos se criaram lá dentro, aprenderam a andar, caminhar. E eu comecei para ajudar na renda familiar, eu comecei a costurar. E daí eu comecei a costurar. Como não tinha costureiras que não querem costurar para o santo, porque vou costurar para roupa de macumba, então muitas resistiam a isso. E é engraçado que o preconceito, ele nos dá força para a gente abrir caminhos, né? Porque muitas mulheres se tornaram costureiras, porque não tinha quem fizesse sua roupa de santo. Aprenderam a fazer o indumentário do seu santo porque alguns carnavalescos não queriam fazer. Aprenderam a cozinhar porque muita não queria. Então, assim, começaram a gerar renda por esse preconceito, por não ter espaço na sociedade. E eu comecei a costurar para a roupa do santo, mas chegou tanta encomenda, graças a Deus, que eu precisei convidar algumas mulheres. E o Vilarejo Campestre hoje tem mais de 40 mil habitantes, que é o Vilarejo Campestre, o Graciliano Ramos, que fica ali em torno da Universidade Federal, um bairro muito, muito violento, que nasceu assim, de muitos terrenos invadidos. Quando era maconha, era uma droga mais levinha, a gente convivia de boa. Mas quando o crack chegou, não que eu nunca tivesse problema, nunca tive problema nem com crack, nem com... Graças a Deus, nunca. O terreiro é respeitado e eu respeito a condição da minha sociedade, porque o terreiro é a casa de acolhimento. Então eu não quero saber se ele é usuário de alguma coisa, eu quero saber se ele é filho de Deus, se ele precisa de ajuda. E o que é que eu posso fazer por ele? Essa é a missão do nosso terreiro. Então algumas mães se desesperaram, porque queriam ajudar seus filhos, e eu chamei para trabalhar comigo, para a gente gerar renda, para melhorar a condição de vida delas. Só que elas iam trabalhar e levavam os filhos. E eu não aguentava, meu Deus do céu, como é que eu vou trabalhar, costurar com esses meninos aqui comendo o juízo da gente? Não tem condição. Aí um filho de santo meu, que é capoeirista, hoje ele está na Marinha, ele disse, mãe, eu posso vir dar aula de capoeira esse menino? Pelo menos a senhora, a gente vai gastar energia desse menino e a senhora vai costurar. Eu disse, meu filho, venha com Deus, você nem me pergunta. A senhora faz só um lanchinho pra gente, uma sopa. Aí a gente começou assim,
chegava 5, 6, meu filho. Você acredita que não foi 6 meses, nós estávamos com 150 jovens no projeto. Se agora a gente não tem perna para isso. Porque não só como ficaram as mulheres do terreiro, mas as domésticas, alguns pais que estavam no presídio, algumas mães, alguns ex-presidiárias, mulheres, e aí, algumas prostitutas. Eu digo, tinha os filhos em casa e ficava a mercê. Então a gente foi agregando no terreiro. E aí eu fui perdendo a casa, né? Quase perdi o marido. Mas graças a Deus o santo é tão bom que ele também entrou nessa vibe. E aí reclama um pouquinho, mas depois ele foi dar aula de música também. E aí o projeto foi crescendo, crescendo. E a gente costurando, sofremos várias enchentes, perdemos tudo, reconquistamos de novo. E depois comecei fazendo acarajé para juntar a costura. E do acarajé comecei a fazer almoço, e comecei a pesquisar sobre a comida do santo. E aí daqui a pouco eu estava com um buffet, fazendo festa com as mulheres, né? E fazia os pratos. E as pessoas assinavam porque eu não podia assinar. Aí veio o desafio de entrar na faculdade, porque eu precisava assinar o cardápio, né? E o INAE crescendo. Chegamos a ter uma creche com 60 crianças de 0 a 6 anos, mantida de doação. Tá? Grande contribuição dos nossos vendedores do mercado da produção, que doavam legumes, verduras, alguns empresários amigos nossos, né? Como lá é um espaço de 100 metros quadrados, então tinha espaço para a gente crescer para todo lado. Ateliê de costura, salão de beleza, e foi nascendo com algumas parcerias e crescendo, crescendo. Hoje o INAEJ é coordenado pelo meu filho mais novo, né, que é o Milton, que é percussionista. A banda de percussão está maravilhosa. E foi isso, o INAE nasceu da necessidade que nós tínhamos de acolher os nossos jovens, para não perder os nossos jovens para a violência. Hoje nós temos uma parceria com o Coletivo Coca-Cola. O Coletivo Coca-Cola, nós passamos 600 jovens ao ano, porque eles passam por vários cursos no laboratório de informática, como varejo, né? E outros cursos, eles passam, saem qualificados. As melhores notas, a própria Solara, que é a Coca-Cola, já emprega as melhores notas. Farmácia, supermercado, né? E hoje, fixo no INAE, a gente tem 70 jovens. A perda dos meninos é uma coisa que me fere muito, porque existem, infelizmente, algumas religiões eletrônicas que falam da fé de cós roteado, através de umas letras que eu não sei quem escreveu, que separa, cria um muro enorme, separando os filhos de Deus. E isso está fazendo com que muitos jovens se percam na vida. Tive alguns meninos que eu perdi, sim, pela violência, meninos maravilhosos que foram assassinados. A nossa Casa das Janaínas, que era uma casa de recuperação, que só cuidava de jovens mães usuárias, né, meninas grávidas, que teve vida curta, só tivemos 3 anos e meio com essa casa, porque não encontramos apoio. E foi muito difícil manter a Casa das Janaínas. Fizemos umas parcerias com amigos, fizemos parceria com o consultório de rua, que é um trabalho maravilhoso, né, e que não é tão reconhecido em Alagoas, nem no Brasil. O consultório de rua ajuda, recupera muita gente, acolhe muita gente, mas como eu não subo em palco político partidário, ficou difícil. Ficou muito difícil manter a Casa das Janaínas. Para mim foi um aborto. Porque muitas vezes eles pregam para aqueles meninos que aquele menino vai para aquela colônia, ele vai orar todos os dias, que é maravilhoso, mas que quando ele sair dali bom, ele vai ter emprego, ele vai ter respeito, que Deus vai dar tudo a ele. Esquecem de dizer que quando eles saírem dali, eles vão enfrentar a mesma violência no bairro, eles vão enfrentar o preconceito, o racismo de ter sido, ou quando é preto, ter sido candomblé, ou ter sido usuário. Tem que se trabalhar essa questão para quando eles voltarem para a vida, eles saberem que Deus está ali do lado dele, mas você ainda tem que enfrentar muita coisa. E muitas vezes os meninos se perdem totalmente. Eles passam a desacreditar até que Deus existe. Né? E muitas vezes faz conhecer, você sai porque ali agou meu pai, que não tenho nada, né? Que o povo fala muito em demônio, né? Eu que pari o seu Mateus que balança, não fui eu que parei ele, não tenho nada com ele. Vai para lá que é a casa do demônio e esquece. O pensamento é tão mesquinho, é tão preconceituoso, ele é tão racista, ele é tão intolerante,
Que ele prefere ver um menino jogado na violência do que ver um jovem salvo por uma comunidade de terreiro. Né? Ao contrário, que eu digo, a gente tem que pregar o amor para todos. A gente tem que pregar o amor. Eu sei que o evangélico salva muita gente. Salva gente. Ninguém é cego. Que a Igreja Católica, sim. Mas é o amor que cura tudo. É o amor, esse respeito, principalmente, que tem que existir entre nós religiosos, entre as religiões, para que o mundo seja salvo da violência. Nós temos grande parcela de culpa quando a gente separa o branco do preto, o rico do pobre, o evangélico do candomblecista, o católico. Porque a gente se separa, Deus não criou religião nenhuma. Deus criou os 10 mandamentos, pediu que os filhos deles, para a gente se respeitar, a gente se amar. Deus não separou por cor, nem por classe social. Bom, na verdade, o povo tingui, né, que descende dos Cariri, e que hoje Cariri Chocó, que na verdade o nome antigo é Desibucuá, né? Aquele povo do rio, aquele que habita o rio. Então, na verdade, o nosso território é de Minas Gerais até a Foz de São Francisco, até Piaçabuçu, né? Então, da nascente lá, da Cascadanta até aqui, é o espaço onde o Desibucuá ia e vinha, né? Fazer trocas, fazer guerra, fazer alianças, plantar. E também outros povos, né, como o Pedra Branca, o Quipiá. Então, esse é o nome antigo, né? É o nome antigo. Quando os jesuítas chegaram e outros deram esse nome, né, de Cariri, e aí que é uma grande nação. Dentro dos Cariri tem os Aconã, tem os Tinguibotó, os Carapotó, Plaquiô, né? É uma grande nação, uma família grande. Então, o nosso território, ele é extenso, ele é cerrado, Caatinga, semiárido e Mata Atlântica, né? Então é um território extenso. Então não existia essas divisão de estado e de fronteira, né? Então nosso território é grande. A gente costuma dizer de onde o sol nasce, onde o sol se põe. É nosso território. A nossa articulação com os povos, os 12 povos de Alagoas, né? Do Sertão, de Chocó também, que é em Sergipe, e do Baixo São Francisco e Zona da Mata, que é o Zona Sul. Nós temos articulação para as lutas, né, para defesa dos direitos, e com alguns povos como o Cariri Chocó, o Carapotó Plaquiô, a gente temos a questão de frequentar o Uricuri, né, o ritual sagrado um do outro. Então tem essa coisa, tem aliança das lideranças, tem questão familiar, tem questão de casamentos ainda. Os não índios são muito mal organizados, mas aqui nós sabemos cada lugar, cada canto, cada pessoa. Então temos conselho de saúde, temos conselho tribal, temos o pajé, tem uma pessoa que dá cura, tem uma pessoa que busca o remédio, tem uma pessoa que faz os mutirão de roça, tem um cara que organiza a associação, tem um outro do time de futebol, tem um outro que faz a previsão de como é que vai ser o inverno, se vai ter pouca... Enfim, tem toda uma questão aí embutida. Os povos indígenas já têm um histórico de luta. Os povos indígenas de qualquer região, né? De qualquer bioma, tem um histórico de luta, né? Isso sempre foi parte, o índio guerreiro sempre foi parte da cultura, né? Só que no passado, talvez guerra intertribais, né? Por território, por lugares de caça, pesca, isso era uma coisa bem normal, né? Com a presença do invasor, né? Depois da invasão do país, então se continuou a guerra, né? Se ficou 3 categorias de índio, né? O índio manso, que é aqueles que ficaram trabalhando, e com os padres lá, com os jesuítas, arrebanhado, e esses aí morria de qualquer forma, de varíola, de outras doenças e tal. Morreu. E tinha um índio, o arridio, que era aquele que caía no mato, deixava o território ou ia para outra aldeia. E tinha o hostil, né? Aquele que fez a guerra, né? O cara que aqui em Alagoas
né? Lutou contra, inclusive, o Bispo Sardinha, que tem uma história mal contada até hoje, né? E era aquele que lutava, era o Caeté que lutou, era o Arridil Tupinambá que lutou, enfim. Aqueles que fizeram grande guerra, aquele que flechou o Grande de Sá, o Estácio de Sá, é aquele que andou o litoral dizendo que tanto português como inglês, como qualquer nação invasora, todos queriam a mesma coisa, né? O território, as mulheres, o minério, a exploração, né? Que desses aí, os potiguaras, os primeiros presos políticos, né? Inclusive até deportado do país para fora. Então, sempre houve essas guerras, né? Contra os bandeirantes, contra... Aqui especificamente em Alagoas também, sabemos que teve, né, uma grande guerra sobre a questão dos canaviais, né? Onde os paiaiás se juntavam com alguns cariris e chucurus e queimavam o canavial. E também na questão da ditadura também houve os enfrentamentos, né? O governo militar, né, fez cadeias, como nós temos em prisão, né? Deportou, prendia índio, ou fazia coisas como em algumas colocava capitão em algumas comunidades para disciplinar, ou cadeias para prender, né? Tem muita coisa aí da ditadura. Então, seja na monarquia, na ditadura, ou agora na democracia, né? Há a luta, né? A luta, né? A luta pelo território, por terra, a luta por direitos conquistados, né? Nenhum direito foi dado. Então, a liderança política, ela faz essa luta. Então, ela faz essa luta através do documento, né, da escrita, através da oratória, através do argumento, através de se juntar em grupo e protestar, se manifestar, fazer passeata, fazer acampamentos, né, denunciar aqui, denunciar lá fora também. Na verdade, o Quilombo dos Palmares, de União dos Palmares, é uma aldeia. Era um aldeamento cariri. Ao contrário que as pessoas achavam que poderia ser até Caeté, mas não seria, até por ser zona da mata, não Caeté, Cariri. Posso provar porque os mais velhos, os antigos Cariri, já relatavam isso, né? Que eles tinham lá esse lugar lá, né? E aí, então não se chamava Serra da Barriga, nem era um município de União, mas eles já falavam disso, nesse lugar alto que tal, que se escondia e tinha vários indígena, como lá em Cariri-Chocó, Porto Real do Colégio, era uma antiga colônia, né, de jesuíta, eles juntavam indígena de tudo que é povo, né? Lá era uma antiga missão, então isso era bem forte, esse relato, né? Também há uma outra questão de como que os afrodescendentes encontraram esse lugar e o povo que estava aqui não encontraram primeiro. Então são dois argumentos. E o terceiro são escavações e questões arqueológicas, né? Peças de cerâmica, cachimbo, panelas e tudo que prova que ali teve a presença indígena também. O quarto argumento é uma questão mais espiritual, mais religiosa, de contato. Então, eu particularmente já fui várias vezes lá, então são coisas que sabemos e podemos provar dessa forma. Não tirando todo a história bonita e o brilho da resistência negra, né, dos povos negros que ali tiveram e fizeram luta também, mas que eu estou dizendo que ali já era o início de gestação de um movimento social, onde havia já negro, indígenas e também outras pessoas descontentes com o governo, né, e outros fujões, então, enfim. É preciso fazer um exercício mental no sentido que o não índio, quando ele precisa de algo, ele vai até o mercado e na prateleira tem tudo aquilo que ele, ou quase tudo, que ele precisa. Então, tá lá. Então, num espaço pequeno, né, ele consegue ter praticamente tudo para a sobrevivência dele. Agora a gente precisa voltar isso na questão do indígena. É impossível você ter a nascente d'água, o barro para cerâmica, o peixe, a caça, o lugar para roça, o lugar para casa, tudo no mesmo local. A palha, o cipó, não está tudo no mesmo local. Então, muitas vezes, o lugar
da palha está ali a alguns quilômetros, mas a água doce está ali, o rio, a pesca está ali, a caça ali, o lugar de roça é lá do outro lado, o lugar de fazer a aldeia é bom, então o espaço precisa ser grande para a reprodução física e cultural daquela comunidade, né? Então o espaço é insuficiente, né? E aí essa pergunta se o espaço é suficiente, a resposta seria assim, como que você, né? Você entra na casa de alguém, você toma toda a casa, domina, e alguém fica lá com os quartinhos do fundo, né? Aí depois você pergunta pro cara, tá bom pra você aí? Não, lógico, se eu tenho tudo, se a casa toda era minha, os quartinhos do fundo não seria o ideal, né? Então, 530 hectares de terra para quem foi dono de todo o território, juntamente com os demais parentes, lógico, né? Aqui na Bahia, o que está acontecendo é uma milícia agrária, né? Os fazendeiros resolveram fazer, né, convocação para pessoas do município e até de outro estado. Então eles juntam as caminhonetes, pegam as munição, os seus rifles e vão fazer caça ao indígena, né? Então não mudou muita coisa do período colonial que a gente estava falando, né? Então isso é uma coisa bem presente, né? O agromilícia é uma coisa bem presente, né? Essas facções ou essas milícias de fazendeiro e essa coisa de matar, de estar armas, são amantes da violência, né? Adoradores de armas e tem a morte e a violência como algo do dia a dia. Para eles é bem tranquilo. Mas a gente até entende no sentido que é a mesma visão ou a mesma espiritualidade dos ancestrais deles que vieram, né? Porque se você for ver, essas pessoas são gerações daqueles dos invasores, né? Então, no Maranhão, os Guajajara tem acontecido muita morte, também no Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, onde crianças têm, inclusive há pouco tempo, crianças de 13 anos foi morta, violentada, né? Agora uma liderança foi morto também, baleado, e também no norte também, né? Em Roraima a gente teve crianças Yanomami dragado por bomba, né? Ataque às aldeias, inclusive por comandos de facções do Rio de São Paulo, que se instalou lá, né? Facções, enfim, que tem essa coisa da mineração como mais uma perna de captação de recursos, não só o tráfico de drogas, mas tem essa coisa também. Então se instalou nessa República de Banana, né? Nessa terra de Veracruz, nesse lugar chamado Brasil, essa coisa agora do coronel, do fazendeiro, do miliciano, do matador, né? Das armas, da violência, né? Do bandeirante. Essa coisa ressurgiu com toda a força, puxado por um governo que, na verdade, prega, né? Que acendeu isso, né? E essas pessoas que estavam no armário, né? Se costuma muito dizer que alguém saiu do armário é quando alguém revela a sua preferência sexual, né? Que o cara revela que é, né, LGBT, tal. Então, saiu do armário. Não, na verdade, quem saiu do armário foram essas pessoas que tinham esses pensamentos contra nordestino, contra índio, contra negro, contra pobre, contra periférico. Então eles saíram do armário e é muita gente. Então mostra uma doença na cabeça de uma sociedade, né? Dessa sociedade que ainda não se encontrou, ainda não tem a sua própria cultura, a sua própria espiritualidade, a sua própria... Ainda é colônia, né? Sim, ainda é colônia, pelo menos na cabeça, né? E aí por que eu me sinto diferente? Não, porque eu tenho uma cultura própria, eu tenho uma dança própria, eu tenho uma língua própria, eu tenho uma culinária própria, eu tenho um território que é meu, eu tenho uma espiritualidade que é minha, não é importada, ela não veio de fora, eu não tenho divindades importadas. Então, a gente continua. E essas outras pessoas que têm tudo isso acabaram se perdendo, né? Então, em nome da família, em nome do cristianismo, tá tocando uma morte por todo canto aí, né? Quando você tem alguém que fala isso, e esse alguém representa, né? Um mandatário representa um poder, as pessoas se sentem à vontade. Vamos lembrar que as primeiras mortes foi um professor
de capoeira lá da Bahia que morreu, né? E aí de lá pra cá a gente tem uma sucessão de morte de pessoas, né? Esses tempos agora tinha um outro fazendo um aniversário lá por conta de uma toalha lá, morreu também, né? Então não é uma questão só com os indígenas, com o quilombola, né? É uma questão com todos esses. Então, mas é um preconceito. Esse governo talvez tenha feito isso, né, fluir mais, ou desabrochar, ou vir com mais intensidade. Mas o preconceito, a discriminação, o racismo é de todos os governos também, né? Não sei qual foi o governo pró-indígena, né? Não sei qual foi o poder. Se foi lá na monarquia, se foi na ditadura ou na democracia. Ainda não consegui identificar, né? Tanto é que nós temos os mesmos problemas do Brasil colônia. Continuamos morrendo de pandemia, né? Isso aí, morremos de doenças ainda. Não só da Covid, de malária, de febre amarela, de dengue, de chikungunya, de desnutrição. Continuamos morrendo de doença, continuamos morrendo a bala, continuamos com o território sendo invadido e continuamos sendo ignorados, né? Então, depois de 522 anos, ainda há um problema. E a sociedade brasileira, de fato, não conhece os povos indígenas, não sabe da sua cultura, da sua culinária, da sua espiritualidade. Nas universidades, 300 e tantos povos, né? 200 e tantas línguas, na universidade não se tem, né? Se fala o inglês, se fala o espanhol, se fala outros, mas e as línguas dos povos indígenas? O que é que se tem lá? Né? Então, assim, é uma questão de Brasil, com mais ou menos intensidade, mas que o preconceito e a discriminação está em todo lugar, inclusive nas universidades também. Bom, primeiro que a questão geral das armas, ela serve para quê? Ela só tem uma finalidade. A arma, ela só tem uma finalidade, para matar, para ceifar a vida do outro, né? Bom, essa é a finalidade. Segundo, que nós não vimos nenhum conflito, né, armado ser resolvido. E aí a gente pode, inclusive, sair para fora do país e buscar outros. Os lados armados a gente não vê, né? Tem um aí que tem gerações, né? Então, se a arma resolvesse, de fato, não teria esse. O outro ponto é que alguém lucra muito com isso, né? Com as armas, com as mortes, com as desavenças. E o terceiro é que não faz parte da nossa cultura essa questão da arma de fogo. Então, assim, não seria interessante, não é a ideia dos povos indígenas se armarem para fazer defesa. Porque, segundo a Constituição de 88, né, o responsável por fiscalizar, demarcar e proteger as terras é a Fundação Nacional do Índio. Então, tem um órgão de governo para isso, né? E aí tem o IBAMA, que é um órgão fiscalizador na questão ambiental também. ICMBio e aí outros órgãos de Estado. Então, o governo tem um próprio aparato para fazer toda a fiscalização da fauna, da flora dos territórios indígenas, que não é um patrimônio dos indígenas, e sim de toda a nação. Já que uma terra indígena pertence à União, se ela é da União, então ela pertence a todos os brasileiros, né? Também, então é falso dizer que uma terra indígena é apenas dos indígenas. Não, ela é do indígena, o seu uso e fruto, mas ela é da União, então é de toda a nação brasileira. E se falar de toda a questão da produção de água, né, da produção da fauna, da flora, da proteção, da questão do oxigênio, do CO2, da questão, nem entrando nessa questão de mudanças climáticas, né, do que uma terra indígena representa de bem para o planeta, então ela passa a ser do planeta. Aí volta para a questão, então é correto apenas o indígena pegar em arma, caso ele pudesse, coisa que em momento nenhum foi franqueada nem liberada, o porte de arma para a defesa do indígena. Olha, não pode desmatar, não pode queimar, não pode sujar o rio. Existem povos que é proibido fazer até xixi na água, de tão sagrados os rios são. Então, veja bem, né? Então, assim, ser muito, sei lá, me perdoe o burro, é muito ser burro não entender isso e achar que a terra é da União, a terra é de todo mundo. A terra é da liderança que está lá na beira do barranco pescando agora e do cara que está lá no Guarujá. É do mesmo jeito do cara que está no Jacarezinho, do cara que está em Nova York ou na China. A terra é de pessoas que têm treinamento militar, paramilitar,
né? Ex-militares, ex-bombeiro, ex-pessoas que tiveram ali na polícia, no exército, tal, com todo o treinamento, com manejo, e que muitos faz parte desse movimento, né? De traficantes que costumados nos grandes centros e agora migraram. Então você achar que um indígena, né, que mal sabe manusear vai fazer frente é muito desigual, né? A gente não está falando do que aconteceu lá na Guatemala, da luta armada, que tinha uma paridade, né? E para isso teve acordo porque os parentes já... Né? A gente não está falando do que aconteceu nos países vizinhos, né? Das Farc, não estamos falando disso. Os indígenas não têm esse tipo de treinamento, né? Nem talvez nós quisesse. A responsabilidade precisa ser entregue de volta ao governo. Cabe ao governo federal, diz a Constituição de 88, tinha 5 anos para demarcar a terra. Né? 231, 23, a Convenção 69 diz, os tratados internacionais diz isso. Cabe ao governo respeitar a prática daqueles povos, a forma de organização daqueles povos, demarcar seu território. Se o indígena onde ele estiver, é um espaço dele, não importa se é no Rio, no São Paulo, onde ele tiver é um espaço dele, né? O invasor é o outro. Essa é uma questão que precisa ficar muito clara, porque se trocou o papel. Hoje o indígena é invasor, né? E o invasor passou a ser o injustiçado, o proprietário, o dono, né? Então é complicado, essa história precisa ser contada de novo. E a universidade não faz esse papel, né? Ou se faz de uma forma tímida, né? E aí, para não ser injusto, há pessoas. Pessoas são pessoas que estão ali ou acolá, que pode desempenhar esse papel, ou é mais, né? Então, estou falando de pessoas, mas estou falando como regra, a academia, ela está devendo, né? Então, tem alguns séculos aí que ela está devendo. Então, para mim, como eu tenho uma ideia que eu vou estar do meu lado, tá contra mim, então eu tenho uma academia como formadora de pessoas para o mercado de trabalho, pessoas essas que depois vão continuar me discriminando, me matando, querendo tomar minha terra, desvalorizar, querendo, né, negar a minha história. Então, para mim, não vejo muita coisa, não sei o que significa muito ou o que pode contribuir.